No vídeo anterior a gente falou sobre a extração de dados de arquivos de imagens, né? Então eu tenho aqui uma série de documentos de imagens aqui e a gente fez a extração, já até testando aqui também a extração quando o fundo é divergente no mesmo documento, né, com várias cores aqui, por exemplo, letras pretas com fundo claro e aqui uma letra branca com o fundo aqui escuro. E tudo isso a gente precisa fazer um tratamento no momento dessa extração e a gente viu as configurações que a gente pode fazer aqui na atividade de OCR do Jornada RPA Studio. E a gente fez a impressão desses dados. Então vou executar novamente aqui, a gente vai ver que ele consegue buscar essas informações desses documentos. No caso aqui eu estou pegando o documento com ID 5, e ele trouxe aqui identificação, o ID, nome e data de nascimento. Então agora o que a gente quer fazer é extrair essas informações, porque quando a gente executa um OCR em um documento qualquer, ele vai trazer esses dados normalmente de uma maneira semi-estruturada, dependendo do padrão desse arquivo de imagem, e até mesmo totalmente não estruturado, e a gente precisa fazer um tratamento nesses dados para que eles se tornem dados úteis, e normalmente também a gente utiliza expressões regulares para isso. Então hoje eu vou mostrar como no Jornada RPA Studio a gente usa essas expressões regulares e a facilidade que a gente tem de usar expressões regulares no Jornada RPA Studio para recuperar esses dados. Então eu tenho essas informações aqui, que foi trazida de uma maneira semi-estruturada, vou copiar essas informações para que a gente consiga então extrair a informação que a gente precisa. Então aqui vindo nas atividades, a gente vai pesquisar por regex, vou arrastar esse regex para cá, e a gente vai ter aqui um teste de expressões regulares, onde eu vou colar exatamente esse texto para que eu vá testando aqui as expressões regulares que vão funcionar nesse meu cenário específico aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra identificação estudantil. Se a gente olhar nos demais documentos, a gente vai ver que a palavra identificação, ela sempre permanece a mesma. Então a gente pode usar esse texto que é fixo para pegar textos que são voláteis, como por exemplo, profissional, estudantil, pessoal, porque é a parte que a gente quer buscar nesse texto. Então o que a gente pode fazer aqui com esse teste de expressões regulares? Eu posso dizer, por exemplo, que o texto que eu quero capturar, ele começa com identificação. Como a gente pode ver aqui, ele tem um espaço, então vou clicar aqui no botão espaço. Eu posso ir escrevendo essa expressão regular, dependendo da experiência que eu tenha com expressões regulares, né? E eu digo que eu quero que ele pegue todo o texto que tenha depois de identificação. Só que se eu executar aqui o regex, eu vou ver que ele pega também outros textos, como esse identificador. Então eu posso fazer alguns procedimentos aqui, por exemplo, como colocar ao final aqui um end of line aqui. Eu quero que quando terminar essa linha, ele já não pegue mais nenhuma informação. Vou executar o regex, eu vejo que agora ele trouxe aqui só o identificação estudantil. Eu vou enviar esse regex para cá. E eu vou dizer o seguinte, que eu não quero essa palavra inteira, essa informação inteira, ele quebra em partes desse regex, em grupos, né, de match, e eu vou dizer que eu quero não o 0, mas o 1, que é a parte estudantil. E a gente vai ver se de fato ele vai trazer essa informação. Ele grava aqui como regex result, mas eu vou alterar esse nome, eu vou colocar como, por exemplo, test ident, que é a identificação. Vai ser esse nome que eu vou dar. E aqui no print eu vou mandar ele imprimir exatamente esse test ident aqui, que é o texto da identidade. Então vou fazer uma execução aqui desse nosso robô. Vamos ver como é que ele está ficando aqui no Python e se ele vai trazer agora para mim somente essa informação específica que eu preciso. Ó, agora ele trouxe somente estudantil, que é o que eu preciso. Eu sei que é identificação, agora eu quero que ele traga o restante da palavra. A gente vai dar continuidade então aqui, vou arrastar um outro regex para cá,
Vou colocar aqui antes do print, que a gente vai duplicando esse print. Vou também pegar o mesmo texto, porque agora eu quero a palavra identificação. E aí eu tenho várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu sei que a palavra identificação, aqui o ID, o número, ele é todo numérico. Então eu posso pedir que ele me listre tudo que seja número. Só que aí eu tenho um problema. Na data eu tenho 2 dígitos do dia, do mês e 4 dígitos do ano que também são numéricos. E aí eu posso, por exemplo, dizer o seguinte, que eu quero só os que tenham mais do que 5 caracteres numéricos, porque o ano ele só vai até 4. Então, se eu fizer isso aqui, agora eu garanto que ele só traz aqui a informação aqui do numérica. Então, para cada dado, para cada informação semi-estruturada ou não estruturada, eu preciso definir como é que eu vou buscar esses dados. Para esse caso, eu vou deixar assim. Então, vou dizer que já me atende. Vou dizer que esse aqui é o text ID, para ficar diferente da identificação. Depois a gente cria aqui os prints. Vou puxar mais um regex para cá, no teste aqui desse mesmo texto, porque imagine o seguinte, quando eu extrair de outro documento, vai mudar se é estudantil, vai mudar número, vai mudar nome, vai mudar data de nascimento, mas essas outras informações elas são fixas. Então eu posso usá-las para buscar essas informações voláteis. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero tudo que esteja depois de nome, e aí eu tenho um espaço aqui, então vou colocar space. E eu quero todo texto também que tenha depois da palavra nome. Vou executar aqui o meu regex e da mesma forma eu vejo que ele está trazendo aqui texto que está na linha de baixo. Então eu posso também colocar aqui o end of line para testar. Ok, ele já está trazendo só a parte que eu quero aqui. E como ele trouxe em grupos, né, no grupo 0 ele trouxe a expressão completa, no grupo 1 ele trouxe só a expressão que está filtrada, então eu vou dizer que eu quero também do grupo 1. Vou alterar esse nome aqui para texto nome. Vou puxar mais um regex aqui, que agora eu quero a data de nascimento. Então vou colar novamente aqui o meu texto de teste, e a data, normalmente a gente já pode seguir um padrão de data, né? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano, e aí vai depender da formatação. Se estiver no inglês eu posso ir alterando aqui, no inglês normalmente é 422, né? No português é 224. Se é barra ou traço, se a expressão lá tiver traço, eu vou fazendo essas alterações aqui. Vou executar o regex. É claro que aqui eu só tenho um campo com informação de data. Se eu tiver outros campos com informação de data, e aí eu posso utilizar, por exemplo, o NASC com espaço, que aí eu garanto que ele só vai trazer o que for mesmo dessa determinada informação aqui, não outras datas que tenham. Então vai depender também de cada documento. Como eu trouxe essa informação aqui, eu vou chamar ela de text data. E vou também não pegar a informação inteira, eu quero somente a data mesmo e não a informação NASC lá. Porque se eu vou, por exemplo, colocar dentro lá de um aplicativo qualquer, seja web, seja desktop. E agora eu vou mandar ele imprimir. Eu já estou imprimindo aqui o texto idêntico. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou dizer que agora eu quero imprimir o ID. Vou dar mais um Ctrl V aqui. Vou dizer que eu vou imprimir o nome. E mais um aqui que eu vou dizer que eu vou imprimir a data. O que tiver aqui nesse campo data. Se a gente ver aqui agora no nosso aplicativo, aqui no nosso código, a gente vai ver que ele já criou toda a estrutura para a gente, que a gente já tinha visto, né, da extração do OCR e agora do tratamento do OCR para que fique uma informação que a gente possa usar em outras aplicações. Vamos fazer aqui uma execução e eu espero que ele imprima agora somente os dados já estruturados para mim, ó, estudantil.
o número puro, o nome puro e a data de nascimento puro. Então agora eu posso popular outras aplicações ou fazer uso desse dado aí da maneira que eu acho que seja interessante aí nas minhas aplicações. Então é isso, regex funcionando no Jornada RPA Studio, com alguns facilitadores, como por exemplo essa opção da gente fazer aqui o teste da nossa expressão regular e já enviar aqui para a nossa atividade. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.